E é bastante interessante também que você pode usar ela com figuras, tá? E você pode atualizar as figuras rapidamente. Eu vou voltar para o meu primeiro exemplo de cidades. Ó, aqui eu vou colocar cidades e agora eu vou colocar aqui salário e gasto mensal, tá? Eu vou colocar o salário como média, porque eu acho que é um bom jeito, e o gasto mensal eu vou fazer aqui, ó, botão direito, configuração de campo, média e assim por diante. Tá? Você pode selecionar os dados e fazer um gráfico aqui, ó. Vou fazer um gráfico de colunas, bem simples mesmo. Tá? Ó, fiz o meu gráfico de colunas. Qual que é a diferença de eu trabalhar com um gráfico aqui e trabalhar com um gráfico da maneira tradicional? Eu vou diminuir um pouco aqui só para vocês verem o que eu quero mostrar. Tá? Aqui, nesse gráfico dinâmico, você pode fazer modificações. Então, vamos supor que você tem lá trocentas cidades e você não quer olhar de todas as cidades. Você pode clicar aqui, ó, e você pode eliminar as cidades que você não quer olhar. Olha o que a tabela dinâmica fez. Tá? Então, só selecionou a cidade que eu queria. Então, ela filtra, tá? Ela consegue filtrar informações. Isso é muito bom, é muito útil para vocês. Wagner, mas eu não quero média de salário, eu quero o total de salário. Você clica aqui em média de salário, configurações de campo de valor, e você coloca aqui soma. Notem que agora ele está fazendo a soma de salário, tá? A soma de gasto mensal, perdão. Aqui vou fazer também, ó, botão direito, configuração de campo de valor, soma, tá? Então notem que assim, dá para você mexer e trabalhar com essa tabela dinâmica e com o gráfico dinâmico, tá? De uma forma bem limpa, bem intuitiva. Ah, Wagner, mas aqui minha matriz de dados é pequena, eu não preciso trabalhar com essa matriz de dados, não. Ela é pequena, eu consigo calcular minha média, assim por diante, fácil. Ok, mas lembrem-se que você, na maioria das vezes, vai trabalhar com matrizes gigantescas. Quanto maior a empresa que você estiver trabalhando, quanto maior os itens com os quais você está trabalhando, maior é o tamanho do seu conjunto de dados, tá? E um mercado pequeno, né, um mercadinho, você trabalha já com uma grande quantidade de produtos. Então, aprender a trabalhar com essas tabelas dinâmicas é simplesmente fantástico. Tá? Eu vou colocar um outro exemplo aqui para vocês, e agora eu vou fazer uma outra tabela dinâmica. Tá? Eu vou fazer uma outra tabela dinâmica, eu vou selecionar esses dados aqui, eu vou fazer aqui uma tabela dinâmica. Notem que sempre vai aparecer antes da nossa planilha original, planilha matriz, dinâmica 2 aqui, tá? É o nome que eu vou fornecer, dinâmica 2. Eu vou fazer uma outra coisinha para vocês, tá? Eu vou selecionar aqui a idade, eu vou colocar a idade aqui nas linhas, tá? Então aqui eu tenho pessoas de diferentes idades, e eu vou colocar aqui o gasto mensal em valores, e eu vou colocar o gasto mensal em valores, é a média, tá? Eu poderia colocar qualquer um desses daqui, mas só para a gente fazer o teste. Né? E aqui eu tenho a média mensal valores. Eu vou selecionar os meus dados e eu vou utilizar um outro tipo de gráfico, tá? Que é o gráfico de... Opa! Eu vou utilizar um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linhas, tá? Então aqui eu tenho um gráfico de linhas, então eu tenho pessoas de diferentes idades e aqui eu tenho o gasto mensal, tá? Wagner, é possível editar esses dados? É possível editar os dados, tá? Da mesma forma que você edita os dados, né? Edita o gráfico, é possível editar os gráficos. Aqui com o botão direito, formatar eixo, tá? Aqui vai aparecer a caixa onde você pode formatar. Ah, eu quero que a unidade principal seja de 500 em 500 reais, né? E assim por diante. Então é possível formatar da mesma forma que você formata qualquer figura, tá bom? Não se preocupe com isso. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o quão útil é essa ferramenta para literalmente você organizar suas tabelas, seus dados. Tá? Nesse caso aqui, vocês vão notar que eu tenho
conforme a idade vai passando, esses gastos, tá? Médio de gasto mensal, eu poderia vir aqui e selecionar uma faixa, tá? Por exemplo, só pessoas com 30 anos para baixo, né? Eu poderia copiar esse gráfico, colar para outro local, vir aqui, selecionar só quem tem mais do que 30 anos, tá? E comparar esses dados, né? Você percebe que depois dos 30 anos parece que as pessoas começam a gastar menos, né? Você pode fazer a comparação entre eles. Você pode modificar o tipo de gráfico, tá? Você pode modificar o tipo de gráfico. Então vamos supor que você selecionou aqui outros dados, os mesmos dados, só que notem que eles estão com filtros, né? Vou fazer um gráfico aqui, vou fazer um outro tipo de gráfico, só para vocês verem aí gráficos diferentes. Opa. Ó. Então você fez aqui um gráfico com menos informações, você pode ver em idade, as outras informações estão lá. Por que as outras informações ainda estão lá? Porque ele é baseado numa matriz original, tá? Então sempre ele é vinculado com a matriz original. Por isso que você pode ficar brincando de fazer gráficos aqui sem muito problema, desde que a sua matriz original continue perfeitinha ali. E agora eu vou para uma última dica aqui para vocês, que às vezes, quando você trabalha na tabela dinâmica, você pode querer fazer fórmulas e funções dentro da tabela dinâmica. Em alguns casos, essas fórmulas podem dar errado ou podem bugar, tá? Aqui eu vou deletar o gráfico só para vocês conseguirem visualizar. Ou, principalmente, tá? Mais importante dessa parte de bugar o gráfico e assim por diante, né? Às vezes você fez a tabela dinâmica e quer deixar isso daqui para mostrar para outras pessoas, tá? Mas você quer trabalhar esses dados de uma outra forma. A minha dica é copie o resultado da tabela dinâmica, da maneira que você fez, e cole especial em outro local. Dessa forma, você está desvinculando essa informação à sua tabela original, à sua matriz original. E aqui, se você quiser editar, se você quiser fazer modificar tamanho de texto, assim por diante, você pode, tá? Então, o que acontece? É que em alguns casos, desvincular os seus dados, né, que você já fez a tabela dinâmica, da matriz original pode ser interessante, e a melhor maneira de fazer isso é copiando a matriz e colando o especial só valores para uma outra tabela, e aí você pode fazer as alterações normalmente da maneira que você quiser, tá? Então fica a dica aí para vocês que vão trabalhar com as tabelas dinâmicas. Wagner, e todas aquelas informações que você passou, que você já fez no curso básico, por exemplo, formatação condicional. Eu posso fazer uma formatação condicional dentro da tabela dinâmica? Eu vou mostrar aqui, né, que você pode tranquilamente fazer formatações condicionais dentro da tabela dinâmica. Então, se você modifica alguma informação aqui, vou modificar uma informação, vou colocar um valor bem alto só para vocês verem, né? Eu vou vir para cá, botão direito atualizar, e ele já fez a modificação, tá? Ele já aumentou ali. Se você olhar o 38 estava de vermelhinho aqui, depois que eu fiz a modificação já teve uma alteração, né? Então você pode sim vincular, e isso é bastante interessante para vocês fazerem, e linkar, unir, né? Utilizar ferramentas diferentes do Excel, e essas ferramentas diferentes do Excel, você pode trabalhar elas junto com a tabela dinâmica. Então fica a dica aí para vocês, testem, brinquem, aprendam a trabalhar com as tabelas dinâmicas e principalmente tentem perder o medo de trabalhar com grandes conjuntos de dados, tá? Se os dados estiverem digitados corretamente, estiverem organizados, você pode ir para a tabela dinâmica sem medo nenhum, tá? Para você procurar erros nos dados, eu dei diquinhas para vocês nos vídeos anteriores sobre validação de dados, dá uma olhada lá, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês.